Olha, gente, um temporal de 165 milímetros atingiu a cidade de Picos neste domingo. A população da cidade acordou com vários pontos de alagamentos espalhados pelas ruas, que ficaram intrafegáveis, casas destruídas, muitos danos, muitos prejuízos. Então vamos fazer o seguinte, olha só, quem está aqui já na tela com a gente, Vitória Saldanha, Clebson Lustosa, direto da TV Cidade Verde Picos. A gente vai fazer essa integração, essa interação aqui para entender um pouco como é que está a situação, porque depois dessa chuvarada foi preciso uma força-tarefa, né, Clebson? Boa noite. É isso, Aline. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. Desde ontem, a gente tem acompanhado de perto o drama dessas famílias, principalmente famílias que foram atingidas por esse temporal. E claro, diante de tantos estragos e com a Defesa Civil aqui do município de Picos, nesse momento não atuando, o governo do estado do Piauí ainda ontem enviou uma equipe da Defesa Civil do Estado, uma equipe de engenharia. Hoje pela manhã, uma equipe de assistência social também foi enviada para Picos, numa tentativa de unir forças com o Corpo de Bombeiros, nessa verdadeira força-tarefa para levar socorro para essa população. Desde ontem, a nossa equipe vem acompanhando de perto essa situação, principalmente a equipe de reportagem da Nájila Santos. A gente vai ao vivo conversar agora com a equipe de reportagem da Nájila, a Nájila que vem acompanhando essa situação. Vitória junto comigo aqui no Notícia de Picos, trazendo detalhes para a gente sobre esses estragos registrados em Picos e, principalmente, nesse momento, o que é que o Estado e as autoridades estão fazendo para ajudar essas famílias. Nájila, ao vivo no nosso telão, trazendo detalhes para a gente sobre esse caso. Nájila, boa noite para você. Como é que está a situação nesse momento dessas famílias? Boa noite, Clebson. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, é uma verdadeira força-tarefa que está sendo realizada aqui no município de Picos, tendo em vista os prejuízos provocados pelas chuvas. Os moradores ainda estão tentando se restabelecer com tudo que foi perdido. Muita gente perdeu todos os móveis, perdeu as casas. Teve casas que desabaram, né? E as ruas de Picos, pelas ruas de Picos, o que a gente pode encontrar são restos desses destroços, são calçamentos quebrados, pistas destruídas. Inclusive, na manhã de hoje, uma equipe do DENIT estava reconstruindo uma pista aqui da região, que fica localizada na altura do bairro Bomba, que faz parte da BR-316. E a situação atual é essa, de reconstrução. As pessoas estão tentando se restabelecer, algumas ainda não conseguiram nem retornar às casas por conta da água, porque ainda tem pontos de alagamento, inclusive no bairro DNR, na rua projetada, ainda tem pontos de alagamento. Também encontramos em algumas regiões do bairro São José pontos de alagamento com crateras que estão ocasionando um fluxo de pessoas em que está provocando um grande buraco, em que está correndo o risco dos motoristas que passam por ali causarem acidentes. Inclusive, nessa mesma região onde tem essa cratera localizada no bairro São José, um motorista ainda ontem durante a correnteza, tentou atravessar por essa via e ele foi carregado pelas fortes chuvas. E o momento atual é esse, as pessoas estão se restabelecendo. Por algumas ruas que a gente andou durante essa tarde, a gente encontrou móveis espalhados pelas ruas, em que as pessoas estão colocando os móveis que não conseguiram aproveitar devido à forte chuva. As enchentes chegavam à altura do joelho, a mais altura do joelho em algumas residências que a gente andou nessa tarde. E a situação registrada no município picoense é essa, realmente de destruição. As pessoas estão deslaceradas. Eu e minha equipe, com o Ricardo Leal, que acompanhamos essa situação de perto. Ontem nós acompanhamos a situação do bairro DNR, que foi um dos bairros mais afetados aqui no município. O município de Picos, ele sempre registra essas enchentes, mas com a chuva que afetou o município na madrugada deste domingo, que foi 165 milímetros registrado, foi uma tempestade que surpreendeu a todos e que de fato fez muitos estragos aqui pelo município. Inclusive, na tarde de hoje, nós fomos conhecer a história da Ramone, que é mais uma dessas famílias que perdeu tudo. Ela perdeu todos os móveis, perdeu tudo que ela tinha em casa, perdeu a venda dela, porque ela trabalhava na venda de produtos, acessórios femininos, e ela acabou perdendo tudo. E a gente vai conhecer essa história agora.
Os destroços encontrados logo nas calçadas sinalizam os transtornos enfrentados por essa família. Na hora do temporal, Ramone e as duas filhas não estavam em casa. Quando eu cheguei aqui, já era por volta de 10 horas da manhã. Eu não sabia que eu ia encontrar aquela situação, porque eu estava vendo os vídeos na internet e eu nem reconheci o lugar que eu morava. Quando eu cheguei aqui foi que eu me assustei, né? Cheguei, consegui entrar aqui na minha casa com a ajuda dos meus colegas e tudo que eu tinha estava debaixo da água. Essa mãe aflita não é de Picos e veio de Parambu, Ceará, atrás de melhores condições de vida. O sustento das filhas vem da venda de acessórios femininos. Todos os produtos foram levados pela chuva. Arrancou tudo das tomadas, geladeira virada, máquina, minha TV debaixo de água, tudo, roupa. Não ficou nada aqui em casa seco, tudo ficou embaixo da água. Na hora, minha vontade era deixar tudo aqui, porque eu vi que não tinha mais como pegar. Só que assim, não tem como você virar as costas para tudo que você construiu. Tudo que você construiu está dentro da sua casa, né? E aí eletrodoméstico dentro da água com lama não serve. Minhas roupas, tudo que eu tinha, material de revenda, que eu trabalho com revenda, que as coisas não são minhas, que eu vou ter que pagar, eu perdi tudo. Meus documentos, tudo molhado, tudo que eu tinha foi molhado. Mais de 24 horas depois da tempestade que atingiu o município picoense, ainda encontramos pontos de alagamento, como neste trecho da rua projetada no bairro DNR, onde mora Ramone. Um verdadeiro rio de lama se formou no local. Nessa parede é possível observar o nível em que a água chegou. O quarto da família foi um dos mais danificados. Esse colchão, por exemplo, está encharcado. E no chão, os restos de uma infância que foi destruída pelas chuvas. Assim como essa mãe, outras famílias também vivenciam a dor de perder tudo que construíram em questão de horas. Mesmo com todos os transtornos nesse lar, ainda existem esperanças para um recomeço. Minha ficha nem caiu. Não caiu ainda assim, porque você terminar o ano assim, as coisas já estavam difíceis e agora só pedir força a Deus, porque eu nem sei por onde recomeçar ainda não. Não quero muita coisa não, sabe? Só quero mesmo que as pessoas olhem também e pedir às autoridades que olhem para os bairros, para esses bairros, né? Porque só sabe quem passa. Eu já tinha visto isso em outros lugares, você imagina, mas você passar por uma coisa dessa aqui e do dia para a noite você ficar sem nada, não é fácil. Não tem família aqui, né? Eu sou sozinha com minhas filhas, é mais difícil, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Quem quiser ajudar com o que for, que todo mundo sabe que eu perdi tudo, né? O que quiser me ajudar, eu recebo com todo coração. Isso mesmo, é uma história muito triste. A gente tem escutado muitas histórias tristes que aconteceram aqui por conta dessas chuvas. Inclusive, neste momento, a família da Ramone está precisando de ajuda. Ela está precisando, inclusive, de roupas, porque ela perdeu tudo pela correnteza que passou pela casa dela. E, inclusive, ela disponibilizou um Pix, que eu vou disponibilizar agora. O Pix a chave Pix é um CPF no número 037 280 423 31. Vou repetir: 037 280 423 31, no nome de Antônia Ramone Pires. Esse é o nome da Ramone, essa mulher que você viu aí na matéria. Nesse momento ela está precisando de ajuda. Ela não é do município de Picos, mas reside aqui há 4 anos. E nessa residência que foi afetada pelas chuvas, ela reside há mais ou menos 1 ano. E foi a primeira vez que aconteceu isso na casa dela. E nesse momento ela está sem nenhum suporte aqui, tendo em vista que a família mora em outro estado. E ela está sendo ajudada por alguns amigos, está usando roupas de outras pessoas, porque ela acabou perdendo tudo pelas enchentes. Eu volto com vocês. Ok, Nájila, obrigada pelas informações. É realmente uma situação muito triste que a população picoense tem passado nesse último domingo, né? Vem passando até então. Situação complicada, né, Vitória? A própria Defesa Civil, que está aqui em Picos, atuando, a Defesa Civil do Estado, junto com o Corpo de Bombeiros, ainda não tem um número preciso da quantidade de pessoas e famílias que foram atingidas, mas com certeza toda essa população que nesse momento contabiliza prejuízos por causa desse temporal vai ter um final de ano, um Réveillon muito difícil. Aline? É isso, a gente segue aqui também acompanhando a cobertura de vocês, né, a cobertura da TV Cidade Verde Picos, sobre todo esse transtorno e todos esses prejuízos que foram provocados depois desse temporal. Isso faz com que muitas pessoas
também acendam dentro de si, ainda mais um momento como esse do fim do ano, né? Quem sabe a solidariedade para ajudar quem precisa. Vitória, Clebson, muito obrigada. Bom trabalho para vocês, tá? Até mais. E olha só, gente, em pouco mais de 48 horas, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então, uma operação, né, da Polícia Rodoviária Federal, porque a gente aproveitou esse momento de chuvas para também pedir a previsão de chuva para a virada de ano aqui no Piauí com um especialista, o professor Werton Costa, que é diretor de prevenção da Defesa Civil do Estado. Vamos ouvir. O monitoramento atmosférico realizado pela Defesa Civil do Estado do Piauí, a partir das plataformas federais do INMET e do INPE-CPTEC, tem demonstrado um cenário, ou seja, uma dinâmica meteorológica bem diferente da tradicional. Nós já estamos acostumados com um período de festa com muita nebulosidade, com tempo abafado, instabilidades e probabilidade de chuva. Provavelmente esse ano será diferente, ou melhor, a virada será diferente, principalmente na capital, onde são esperados o quê? Condição de temperatura elevada, espraiada para todo o território do Piauí. Essa, sem dúvida, é a constante, é a assinatura clássica desse período, muito quente, por probabilidade de tempo abafado em algumas áreas da Grande Teresina, porém, a chuva tão esperada pode não acontecer, pelo menos no dia 31. Quem sabe no dia 1º, no período diurno, a gente possa ter alguma garoa. Mas a tendência geral para o estado do Piauí é que a probabilidade de chuva ela fique muito circunscrita, muito afastada para a divisa com o estado do Maranhão, mais ao sul, ali nos trechos ali entre Santa Filomena e Uruçuí, na faixa da Matopiba. A tendência geral é de uma virada com condições, como eu reitero, de temperatura elevada, céu estrelado na faixa sertaneja e algumas áreas com cobertura de nuvem e tempo abafado.